aquelas ondas, o barco balançando para um lado, para o outro, e ele fala: meu Deus, eu não estou suportando. Mas ao mesmo tempo ele escuta o grito de que há um homem no mar, e ele fica desesperado porque ele também quer ajudar, e ele vai para o seu quarto lá no seu aposento dentro do navio, e ele fala: não, eu não posso me deitar. Como que eu posso ficar em paz, deitado, dormir, sendo que o meu irmão está lá se afogando? Aquele jovem então, rapidamente, ele acende ali um farolete, uma luz pequenina pela sua janela. E ali então ele tenta ver se ele consegue ver alguma coisa naquela noite escura, no meio daquela tempestade. Ele quer enxergar, ele quer ver o salvamento daquele rapaz. E desapontado, ele não vê nada. Ele volta para o seu quarto e fala: Senhor, o que está acontecendo? E de repente, então, ele escuta o motor do navio, o navio segue viagem, e ele fala: mas como? Como? Esses homens estão loucos? Tem um homem lá pedindo socorro e o navio vai embora? Não pode ser, Senhor. Aquele homem não consegue dormir. Ele fica clamando a noite inteira: Senhor, como que eu posso dormir? Senhor, tem uma pessoa perecendo no mar. Meu Deus, como que eu posso estar aqui seguro? E aquele jovem então se bate naquela cama a noite toda. De manhã, assim que a luz do sol começa a aparecer, aquele jovem sai do seu quarto e chega para um dos tripulantes lá do navio. E fala assim: escuta, por que vocês fizeram aquilo? E o outro fala: o quê? Alguém pede socorro e vocês simplesmente abandonam, saem aí, o navio continuou a sua viagem. E ele fala assim: calma, nós conseguimos salvar o rapaz. As nossas luzes eram muito altas e nós não conseguíamos ver aquele homem no mar. Mas de repente, uma pequenina luz brilhou e foi exatamente onde aquele homem estava clamando por socorro. Amém? Amém. Jesus é a nossa luz e nós somos a luz do mundo. Você é uma pequenina luz? Aquele jovem então, ele fala assim: olha, o rapaz que nós salvamos está ali, sentado ali, tranquilo. E aquele homem então se dirige para ele e fala assim: o Senhor é o homem que salvaram ontem? E ele fala: sim, sou eu. Para a honra e glória do Senhor, uma pequenina luz, não sei de onde veio, mas ela brilhou exatamente aonde eu estava. Meus queridos, nós também precisamos brilhar por Jesus. Nós também devemos ser uma pequenina luz, nem que seja uma pequenina luz, aonde quer que nós sejamos. Não somente aqui dentro, mas principalmente lá fora. E é sobre essa pequenina luz que eu quero convidar você novamente a fechar os seus olhos. Nós vamos orar e nós vamos abrir a palavra do Senhor. Querido Deus, mais uma vez clamamos por Ti, clamamos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo nesse lugar, Senhor, que Tu possas tomar as nossas bocas, Senhor, para que elas possam falar somente o necessário. Querido Deus, também clamamos pelos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua voz de amor, a Tua voz de poder, a Tua voz, Senhor, de esperança, para que possamos ter a certeza de que nós não pertencemos a esse mundo, mas que Jesus logo estará voltando para vir nos buscar. Querido Deus, que os nossos pés possam ser também, Senhor, conduzidos por Ti e que possamos ficar bem quietinhos, Senhor, até a história final. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 5. Quando você achar Lucas, capítulo 5, se você quiser, você pode falar amém, tá bom? Amém, louvado seja Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 15 em diante. Nós vamos ler e eu convido a você a acompanhar conosco, tá bom?
Todos encontraram? Amém. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para os ouvintes e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram do leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tornando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Aquele homem, eu quero que você viaje comigo na imaginação. Vamos nos colocar no lugar daquele homem. Aquele homem, irmãos, ele estava paralítico, ele estava deitado, ele era praticamente moribundo, ele estava tendo a certeza da sua morte. Aquele homem, ele não via mais esperança. Aquele homem já havia procurado os doutores da lei, procurado os fariseus, e todos eles diziam a mesma coisa: para você não há mais esperança, para você não há cura, para você somente aguardar morrer na ira de Deus. Aquele homem sentiu uma angústia muito forte por causa dos seus pecados, por causa da sua culpa. Ele não conseguia se perdoar, ele não conseguia ver esperança na sua vida, ele não conseguia perdoar nada, nem aos outros, nem a ele próprio. Aquele homem, ele estava morrendo de tristeza. A sua dor não era tanto pela sua doença, mas sim pela sua culpa. A Bíblia não relata os pecados daquele homem, mas o Espírito de Profecia fala que a sua vida foi atormentada, cheia de frustrações e pecados. Quantas vezes a gente vê pais de família, né? Ouve histórias de pais chegando alcoolizados, drogados dentro de casa. Eu trabalho em escola e eu tive a oportunidade de conhecer um pai que ele estava assim desesperado. A mãe viciada em drogas, 2 crianças, o conselho tutelar tentando tirar essas 2 crianças desse pai. E esse pai um dia chegou na unidade desesperado porque havíamos ligado para ele porque uma das crianças estava passando mal. E nós tínhamos recebido o relato de que as crianças ficavam sozinhas na rua. E já ia ser acionado o conselho tutelar. Ele já estava sendo ameaçado pelo conselho tutelar. E agora a escola também querendo denunciá-lo. E esse homem chegou lá na nossa unidade. E não tinha ninguém da direção naquele dia. E eu estava ali e Deus me deu a oportunidade de acalmar aquele coração.
Que desespero ver um pai e ele chegar para mim e falar: eu não sei mais o que fazer. A minha esposa não quer saber dos filhos, ela está completamente entregue às drogas. Ela larga as crianças, eu tenho que sair para trabalhar e eu não tenho mais o que fazer. O meu único socorro é a minha sogra, porque ela fica com as crianças, mas é uma pessoa paralítica também. É uma pessoa que tem seus problemas também. E os meus filhos ficam, a Deus dará. E eu falei para ele: graças a Deus os teus filhos ficam nas mãos do Senhor. E ele olhou para mim assim, não sendo cristão, e falando assim: eu não sou cristão. Eu falei assim: mas Deus ama você. E Deus, Ele cuida dos seus filhos. E aquele pai, então, contando os relatos, desabafando conosco ali, a gente tendo a oportunidade de falar sobre o amor de Jesus, eu vi nos olhos daquele homem uma grande esperança. Saiu dali com a certeza de que realmente, mesmo ele não sendo cristão, mas há um Deus que o ama, um Deus que olha por ele e cuida dos seus filhos. Irmãos, muitas pessoas estão aí fora clamando sem nenhuma esperança. Elas não sabem para onde correr, estão desesperadas, muitas delas até doentes, mas mal sabem elas que a sua doença é simplesmente a culpa que elas carregam. Eu não estou dizendo aqui que qualquer pessoa que está doente, ele está doente porque ele é culpado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas das vezes nós carregamos uma culpa tão grande no nosso coração que a gente acaba ficando enfermo. Lembra do que Provérbios fala? O coração alegre formoseia o rosto. A tristeza faz secar os ossos. Então, meus queridos, nós temos que ter muito cuidado, pedir perdão ao Senhor. E quando aquele jovem, mesmo sabendo que não havia nenhuma esperança para ele, ele olha e fica sabendo, ouve falar de Jesus. Ele ouve falar de um homem que tem poder para perdoar seus pecados. E aquele homem então pede para seus amigos: por favor, levem-me até ele. É a minha única esperança. Aquele homem, ele está mais preocupado com o perdão dos seus pecados do que com a cura. E quando ele chega, ele fica desanimado. Ele olha ali, os seus amigos não veem como colocar aquele homem diante de Jesus. A multidão está intensa, muitas pessoas. E aquele homem, então, na sua tristeza, ele fala: meu Deus, o que vai ser de mim? Aqueles amigos então tentam de todas as formas, pede licença para um, pede licença para outro, mas como você consegue andar no meio de uma multidão e ainda carregando uma cama, carregando ali um leito, carregando uma maca? Aqueles amigos então falam: não tem saída, nós não temos nem como chegar, nem como gritar para Jesus para ele poder te falar uma palavra. Ele olha então, vendo que não há mais nenhuma esperança. Aquele rapaz não tem mais o que perder. A vida para ele é lucro, a morte muito mais. Ele não sabe mais o que fazer. Então ele olha e fala assim: olha, vocês podem me descer pelo telhado? É a única saída que eu tenho. E aqueles amigos então pegam aquele rapaz ali no seu leito e coloca ele por cima do telhado. Abre ali as telhas e desce aquele homem. Imagina você, a surpresa, você está pregando, Jesus estava ali, dentro da casa de Pedro, havia doutores da lei, havia homens fariseus ali dentro, homens que vieram, como a Bíblia fala, de toda parte, homens que alguns poderiam ir com seu coração querendo aprender mais sobre as palavras que Jesus falava, sobre o reino de Deus, e outros querendo apenas condenar a Jesus. Aquela casa estava lotada de pessoas. Tinha pessoas do lado de fora também, pessoas ansiosas, porque também queriam a cura, porque também queriam ouvir uma palavra de fé e de conforto. E de repente, começa a descer do teto um leito, um homem sobre aquele leito. E quando aquele homem desce ali aos pés de Jesus, quando Jesus olha naquele semblante, Jesus imediatamente, ele vê o que está no coração daquele homem.
A maior cura que aquele homem quer é a cura do perdão dos seus pecados. É por isso que Jesus falou para ele: perdoados estão os teus pecados. Ali aquele homem então, o seu coração se alegra, aquele peso que ele carrega, aquela dor que está no seu coração, já não existe mais. Aquele ódio, aquela mágoa, já não existe mais naquele coração. E aí os fariseus começam então ali, um falando com o outro baixinho: quem é esse? Que poder que ele tem? Quem ele pensa que ele é? Por que que ele está dizendo que tem poder para perdoar os seus pecados? Sendo que quem tem poder para perdoar é somente Deus? E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados, ou levanta, pega a tua cama e vai embora? Eu imagino a cara daqueles homens: ué, que é isso? Que poder que ele tem? Quem é ele? Ele está pensando que ele está louco? Ele vai agora vir falar que esse homem vai sair daqui andando? Na minha infância, eu carreguei uma culpa muito, muito grande. O marido da minha mãe, que eu aprendi a chamar de pai, que era meu pai biológico realmente, ele era um homem muito violento nas suas palavras. E ele muitas vezes humilhava minha mãe na minha frente. Por muitas e muitas vezes eu vi minha mãe chorando de madrugada. E eu me sentia culpada, muito culpada. Dos meus 7 anos até os meus 18 anos de idade, eu fui molestada pelo meu próprio pai. E eu senti uma culpa muito grande. Porque se não permitisse, ele agredia minha mãe e me ameaçava. Você não vai deixar? Você vai ver o que eu vou fazer com a sua mãe. Você ama a sua mãe? Espera para ver o que vai acontecer com ela. Você quer ver sua mãe chorar? Você gosta? A culpa é sua. Você é culpada. Você gosta de ver sua mãe chorar. Vocês não fazem ideia do peso da culpa que eu carregava sobre os meus ombros. Quando eu via minha mãe chorar, eu tinha vontade de morrer. Eu queria morrer. Dentro da minha casa, na estante, tinha o que a gente chamava de bar. E ali tinha várias bebidas. Ele não era alcoólatra, não usava drogas e nem fumava. Era ruindade, era um instrumento realmente do próprio demônio. E eu quantas vezes, sem a minha mãe nunca nem imaginar, eu ia até aquela estante, ia até aquele bar, abria no maior silêncio, porque eu não queria magoar o coração da minha mãe, mais do que ela já era magoada por ele. Pegava, enchia o copo, bebia aquela bebida e simplesmente ia me deitar e falava: meu Deus, eu quero morrer. Um dia, uma noite, melhor dizendo, ele acabou com a minha mãe. Falou palavras terríveis. Deixou minha mãe pior do que um trapo no chão. E eu falava para Deus com o travesseiro na minha cama. Eu queria saber quem era Deus. E eu falava: Senhor, eu quero saber, Tu existe? Então faz alguma coisa. Tu sabes o que eu passo na mão desse homem. Tu sabes o que a minha mãe passa na mão dele. Eu sou filha única. Eu falava assim: Senhor, Tu existe?
Faz alguma coisa. Eu costumo dizer que eu não tive infância. Porque uma criança, quando é quebrado os sonhos dela, não tem infância. E isso eu enfrentei desde os meus 7 anos de idade. Quantas vezes, adolescente, eu chegava do trabalho, eu não podia entrar dentro do elevador com aquele homem. Porque se eu entrasse, eu morava no 12º andar. Do térreo até o 12º, eu chegava em casa com a minha blusa toda rasgada. E a minha mãe ficava olhando e só chorava. A minha mãe, quando descobriu, quando eu contei para ela o que eu enfrentava em casa, a minha mãe, ela caiu numa depressão muito grande. Então ela vivia assim, sabe? Tá sol? Tá bom. Tá chovendo? Tá bom. A minha mãe não tinha forças para nada. Que culpa você carrega? Que culpa está sobre os teus ombros? O que você sente? Será que o que você sente é a certeza de que você tem um Deus que te ama? Ou será que você está preso ainda por alguma coisa do passado? Eu conheci a igreja adventista, eu tinha 5 anos de idade. Lá em Pernambuco, na cidade de Arco Verde. Num passeio com a minha mãe. Aos 12 anos de idade, foi exatamente nessa noite que eu estava clamando a Deus, perguntando: Senhor, se Tu existe, faz alguma coisa. Porque não dá mais para suportar. Não tem como suportar essa vida. E eu falava: meu Deus, eu quero a morte. Eu com 12 anos de idade, eu clamava e pedia a morte. E eu tive um sonho. E nesse sonho, o anjo me pegava pela mão e falava assim: olha, aqui é o caminho. E me mostrava um quadro lindo, lindo. E eu sabia onde eu tinha visto aquele quadro. Eu tinha certeza de onde que aquele quadro tinha visto ele. Eu vi aquele quadro aos meus 5 anos de idade dentro da igreja adventista. Quando eu acordei, pedi para minha mãe: mãe, eu preciso ir para Pernambuco. E minha mãe: tudo bem, nós vamos em dezembro. E eu falava: mãe, mas eu tenho pressa, eu quero ir. Porque eu achava que a igreja adventista só existia lá. E quando eu cheguei lá, na igreja, lá de Arco Verde, eu já fui decidida daqui de São Paulo a chegar lá e me batizar, porque o anjo havia me mostrado. E quando eu cheguei, eu já procurei o meu tio, que era o ancião, e falei para ele: tio, eu quero ser batizada. E aí um dos anciões falaram assim: mas ela tem que receber estudo, ela não pode se batizar assim. E o meu tio falou assim para ele: o que impede ela? É o desejo dela. E foi ali que eu encontrei Jesus. Foi ali que Deus limpou toda a minha culpa. Eu já tinha coragem de enfrentar o meu pai. Eu já tinha coragem de chegar para minha mãe e contar para ela o que estava acontecendo dentro daquela casa. Houve separações. Depois minha mãe, por tantas ameaças, com medo, voltou, depois de algum tempo. E era assim a luta. É por isso que eu amo tanto esse Deus, porque Ele tem o poder de curar. Não é só curar a doença. Não é só pegar e falar assim: anda, pega a tua cama e vai embora. Sabe qual foi o maior milagre ali? Não foi aquele homem se levantar e sair andando. O maior milagre ali
foi Jesus ter limpado aquele coração sofredor. Foi ter tirado aquela culpa que nem ele mesmo talvez entendesse, porque eu não entendia por que eu me sentia culpada. Eu era vítima, não tinha por que ser culpada. Como que a vítima vira culpada? Mas eu fui... Aquilo era uma tortura psicológica. Você é culpada. Você é culpada. E quando eu achei esse Deus, aos meus 12 anos de idade, eu descobri o que é liberdade. Amém. É por isso que eu perguntei no começo: você quer ser uma luz? Nós fomos fazer uma visita para uma família. A menina, 12 anos, quer o batismo também. A outra de 14, ia fazer 15. O pai falou: não vou deixar. E não se espantem com o que eu vou falar para vocês. Pai e mãe, adventista do 7º dia. Não vão se batizar. Aí eu falei: pai, você não tem medo da sua filha se desviar dos caminhos do Senhor? Não, de jeito nenhum. Se ela se desviar, eu arrebento ela. Mas ela não vai se batizar. Eu falei: nossa, que poder, né? Você tem o controle de tudo, de todos. Nós não temos o direito, meus queridos, de ser pedra de tropeço para ninguém. Se alguém chegar aqui e falar assim: olha, eu quero, Deus seja louvado. Seja uma criança de 9 anos, seja um adulto, seja um idoso, Jesus está com os braços abertos esperando cada um de nós. A Bíblia relata que aquele jovem, quando pegou o seu leito e se levantou, dando glórias a Deus pelo poder dele, saiu ali por aquela casa, passou a multidão. Eu imagino a multidão agora se abrindo, e aquele homem passando no meio. Aquelas pessoas ficaram espantadas. Da mesma forma, hoje acontece o mesmo milagre. Quando alguém olha para você e vê o poder do Espírito Santo, também fica espantado. Vê e olha no teu rosto e fala assim: é diferente. Mas eu estou tão fraco na minha fé, eu não tenho vontade de estudar a Bíblia, eu não tenho vontade de cantar, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Você já conseguiu esconder uma luz dentro das trevas? É impossível. Por menor que seja um vagalume, se ele entrar numa sala toda escura, você vai encontrá-lo. Você é a luz desse mundo. Amém. Cabe a você e a mim levarmos a mensagem de esperança a essas pessoas. Lá fora tem muitos meninos e meninas que sofrem como eu sofri no passado. Lá fora, e olha, às vezes até aqui dentro, tem pessoas que sofrem e a gente não sabe. Tem pessoas que estão sozinhas, solitárias, se sentindo um nada, sem esperança. Cabe a mim e a você chegar com a palavra de esperança. Por mais que a gente tenha lutas, mas nós devemos ter a certeza, a esperança de que há um Deus conosco. Amém. E sabe o que foi que mais me deu força? Foi quando um dia eu abri a minha Bíblia, lá em Isaías. Convido você também para abrir. Lá em Isaías, capítulo 41. É um verso bem conhecido de nós. Mas é um verso
É um verso que retrata a minha vida. É a certeza, é a minha esperança. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo de colocar o teu filho dentro da escola adventista. Eu não tenho como pagar. Eu sou apenas uma formiga. Foi isso que eu disse um dia. Mas sabe, o Deus do elefante é o Deus da formiga. Ah, mas eu não sei, eu vou sair segunda-feira, não estou com esperança, eu não sei se eu vou conseguir trabalho ou não. Apenas creia que o teu Deus cuida de você. Eu estou tão doente. Eu falei para o meu esposo, fique preparado. Eu passei mal de madrugada. Acordei várias vezes durante a noite. Uma dor terrível na minha coluna. E eu falei para ele, se prepara, porque se eu não conseguir, você prega. E eu estou aqui com vocês. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Se eu estiver falando aqui com alguém que o filho quer chegar aos pés de Jesus, quer se batizar, ou se tem algum jovem aqui que quer se batizar, mas ainda se sente culpado com alguma coisa, não tenha medo. Sabe por quê? Porque é um Deus que segura na tua mão e está com você todos os dias até a consumação do século. É um Deus que te ama, é um Deus que te restaura, é um Deus que te renova, é um Deus que te dá poder todos os dias. Que o Senhor te abençoe e que você, ao sair daqui, saia com a certeza que você não está sozinho. Que por mais lutas que você enfrente, por mais que você chore pelo teu filho que está afastado do Senhor, você não está sozinho. Há um Deus que ouve as suas lágrimas, que seca as suas lágrimas, que chora junto com você, ali, sentado do teu lado, de joelhos, na sua cama, aonde você estiver. Você não está sozinho. É isso que eu quero que você saia daqui com essa certeza. De que você não está sozinho. Deus, olha que Deus de amor. Ele segura pela tua mão tão frágil. E fala, filho, eu estou com você. Que o Senhor te abençoe e que você possa brilhar por Jesus, brilhar cada dia mais, tendo a certeza e a esperança de que todas essas lágrimas todas elas vão cessar, todas elas vão se acabar e nós iremos viver com Jesus lá no céu. Que Deus te abençoe. O Felipe vai cantar mais uma, né? Brilha por ti. O Felipe não vai cantar mais um? Não. Para concluirmos esse tão abençoado culto, vamos ficar em pé e cantarmos o hino Brilhar por Ti. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender
que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar, para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem Enquanto a gente termina o hino, eu quero perguntar: há alguém aqui que se sente um milagre do Senhor? Se você se sente um milagre do Senhor, vem aqui, eu quero orar com você. Se você se sente com alguma culpa, alguma dor, vem aqui também, eu quero orar com você. Se você está feliz pela restauração que Deus fez na tua vida, vem aqui. Eu prometo a você, eu não vou fazer nada, não vou tirar nenhum pedaço. Eu apenas quero orar por você. Querido Deus que habita nas alturas dos céus. Amém. Senhor, Tu conhece cada coração aqui, Senhor. Tu sabes, ó Deus, quantas pessoas estão aqui felizes nessa manhã, gratas, Senhor, porque Tu restabeleceu a sua vida, restaurou a sua vida, Senhor. Pois Tu fizesse um milagre, ó Deus. Elas estão aqui gratas a Ti pelo Teu poder, pela Tua graça. Mas também, Senhor, há pessoas aqui
que ainda carrega alguma culpa, alguma tristeza, Senhor, algo no seu coração que somente Tu e ela conhece. Senhor, sabe aquela dor da alma? Querido Deus, nesse exato momento, Senhor, queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados. E, Senhor, pelo mesmo poder que Tu fizesse na vida daquele homem, naquele paralítico, Senhor, curando-o das suas enfermidades, curando, Senhor, da sua tristeza, da sua culpa. Querido Pai, queremos também Te pedir nesse momento, Senhor, confiando no Teu poder, confiando no poder do Espírito Santo, ó Pai, que Tu possas, ó Deus, limpar dos nossos corações toda culpa, todo pecado, Senhor, e que Tu possas renovar as nossas vidas. Renova-nos, ó Deus, pois queremos brilhar por Jesus, brilhar por Ti, Senhor, que possamos ser luzes nesse mundo, Senhor, proclamando a esse mundo que Jesus vai voltar. Amém. Querido Deus, não deixa ninguém sair daqui, Senhor, não permita ninguém sair desse lugar sem esperança no seu coração, sem o perdão, Senhor, sem se sentir amado por Ti. Muito obrigada por tudo, ó Deus de Israel. Em nome do Senhor Jesus, te entregamos todos aqui, Senhor, que aqui estão na Tua casa de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus